né? Teve aquele fórum econômico em Davos, onde até o próprio Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, participou, e ele defendeu que, na verdade, ele disse que o Brasil foi um dos primeiros países a agir rapidamente na subida da sua taxa de juros, fez uma crítica exatamente aos outros bancos centrais ali que estavam participando exatamente do encontro, falando exatamente que houve uma demora, né, em colocar esse remédio amargo, vamos dizer assim, para tentar conter essa inflação. E aí, né, diante desse assunto todo, dessa situação aí na Europa, eu estava até lendo aqui uma entrevista que você acabou participando também ontem, inclusive, onde estava sendo discutido aqui, né, neste portal aqui, onde se falava exatamente sobre a questão das políticas monetárias aí na Europa. O próprio Banco de Portugal, né, o próprio governador ali do Banco de Portugal, Mário Centeno, ele recomendou uma calma e uma ponderação, né, aos membros aí do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, já exatamente, né, o próprio o Fábio Patena, né, que é da Itália, ele acabou também defendendo, falou que seria muito imprudente agir sem saber primeiro os números concretos do PIB do segundo trimestre. A gente vê que é uma política muito diferente até aqui da nossa, do Brasil, onde descemos muito rápido a 2%, mas subimos muito rápido também a 12%, enquanto a gente vê que os outros bancos centrais, eles têm muitas cautelas ali, muitas ponderações ao subir os juros, né? Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, dessa diferença, dessa forma da política monetária desses países, né, ao tentar controlar os seus juros, e sua análise exatamente, né, se você acredita que realmente é preciso ter essa cautela, é preciso ter, né, ponderação ao fazer qualquer subida aí das taxas básicas de juros na Europa, por exemplo. Sim, eu penso que o problema aqui é que a memória tende a ser curta. Na Europa já há muito tempo que a inflação não era um problema, enquanto que no Brasil essa memória estará ainda mais viva. Por isso, a narrativa que durante muito tempo dominou o espaço de discussão na Europa e nos Estados Unidos de que a inflação seria um fenómeno temporário, encontrou menos tração em outros países onde a inflação deixou marcas em períodos mais recentes, como por exemplo no Brasil. Na Europa existe também uma dimensão política que de certa forma afeta um pouco o processo de decisão do Banco Central no que toca às suas políticas monetárias. Não nos podemos esquecer que, embora a inflação não tenha sido um problema em anos recentes, houve outros problemas. A crise da zona euro, por exemplo, em 2011, 2012 e 2013, ainda está muito viva e na memória das pessoas que decidem as questões de política monetária europeia e na memória dos políticos europeus. Por isso existiu muita resistência e continua a existir resistência. Você falou aí do Mário Centeno, por exemplo, o governador do Banco de Portugal, que é um dos que mais tenta resistir a este impulso para então reagir à inflação através do apertar das políticas monetárias. E isto porquê? Porque quando tivemos essa crise da zona euro, os países que acabaram por ser mais afetados foram justamente os do sul da Europa. Vimos Portugal, Espanha, Itália, mas também outros como a Irlanda, por exemplo, mas sobretudo a Grécia. Ou seja, o sul da Europa não quer que o Banco Central Europeu adote políticas muito restritivas, sobretudo ao nível da compra de ativos, porque esta compra de ativos, ou seja, a compra de dívida pública dos diversos Estados-membros por parte do Banco Central Europeu, tem ajudado e muito a manter baixos os juros, ou seja, o custo de manutenção desta dívida tem-se mantido baixo durante os últimos anos, justamente, ou em grande parte, devido à ação do programa de compras do Banco Central Europeu. Por isso, um apertar da política monetária vai também significar uma diminuição deste programa de compras, ou até mesmo acabar com o programa de compras, o que seria muito prejudicial e para os países da periferia da zona euro, que veriam então o juro a pagar, o prémio a pagar pelo seu endividamento subir, e como nos lembramos, isso é muito negativo. Por isso, esta dimensão política está também um
pouco por detrás do desejo, durante muito tempo foi o que prevaleceu, de manter a narrativa de que a inflação seria um fenómeno temporário. Mas eu penso que isto agora chegou ao fim e que, como você disse, aí o remédio amargo das políticas monetárias restritivas terá mesmo que ser aplicado sob pena de a inflação se tornar um problema ainda mais sério do que já é.